de todas. Às vezes os caras que dão certo nas outras não dão certo nessa. É uma devoção, né? Na verdade. Professor. Gente, sempre que eu vou falar sobre direito tributário, assim, para um grupo heterogêneo, que tem alunos, professores, alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, de especializações, eu sempre faço uma pergunta que é uma pergunta que me deixa tão triste, mas tão triste, que é a seguinte: vamos fazer um pacto da sinceridade aqui. Sejamos sinceros. Pode ser? Sinceros. Eu tenho sido sincero em todas as minhas relações agora. Nem sempre fui, mas tenho sido sincero em todas as minhas relações agora. Tanto é que isso me rendeu um apelido, né, Edmilson? No meu aniversário de 41 anos, me rendeu um apelido interessante. Qual foi o apelido? Você lembra? Não lembra agora? Você estava prestando atenção em outra coisa, né, Edmilson, no aniversário? Eu lembro bem qual que era a coisa. Era uma coisa que ele estava prestando atenção. Mas deixa para lá, né? Maurício do Novo Testamento. Diz que o Maurício do Velho Testamento era não misericordioso, assim, e o Maurício do Novo Testamento... Isso. Foi o Arthur que deu esse apelido. Então, sejamos sinceros na resposta aqui. Quem daqui gosta de pagar tributo? Vem cá. Me dê um abraço. Vem cá. Não. Paga tributo? É mesmo? Advogado? Cartorário. Você está precisando de um planejamento tributário, rapaz? Eu tô precisando de um cliente novo, rapaz. Cartorário. Pagador de tributo. Mas gosta de pagar ou não? É uma expressão de riqueza, né? Pagar tributo. A gente só paga tributo sobre fatos e signos presuntivos, né? Sempre que eu faço essa pergunta, eu tenho essa mesma resposta. É sempre a mesma resposta. Ninguém gosta de pagar o tal do tributo. Todo mundo tem asco do tributo, né? Todo mundo acha tributo o vilão, né? O tributo é ruim. O tributo é maldoso. O tributo absorve a minha riqueza, né? Eu ganho lá na Católica, eu tenho meu contra-cheque, é tão bonito o contra-cheque da Católica, 20 conto lá no meu contra-cheque. Para professor, porra, eu me sinto milionário, eu falo, porra, cacete, dando aula, mas daí vai fazendo um desconto aqui, um desconto ali, um desconto acolá, não é 20 pila, né? É bem menos do que vintão, bem menos. 6 pila, só, assim, de saída, 6 pila saem voando, assim. E olha, dá para fazer coisa com 6 pila, né? Dá ou não dá? Dá, né? Porra! Dá para fazer muita coisa com 6 pila. Então ninguém gosta de pagar tributo aqui. Ninguém gosta. Como é que é o seu nome, rapaz risonho? Fala. Ryan, como soldado. Ryan não gosta de pagar tributo, Ryan. Sonegador. É o teu companheiro que está falando, não sou eu, não, Ryan. O companheiro que está falando. Vocês sabem que a primeira vez que eu me deparei com essa questão, eu estava num congresso fora do Brasil, e aí eu disse que eu gostava de pagar tributo. E aí um cara espanhol falou assim, pague os... Então eu falei, não, meu amigo, eu gosto de pagar os meus. Eu gosto de pagar os meus. Mas eu gosto de pagar tributo por um motivo simples. É fácil de saber por que eu gosto de pagar tributo. Porque eu fiz federal, na graduação, no mestrado, no doutorado. Aí uma vez... Tem aranha marrom aqui ou não? Aranha marrom aqui no Goiás tem ou não? Tem aranha marrom? Você sabe, a aranha marrom é aquela que pica e cai em pedaço, né? Necrosa a pele. A aranha marrom... A mordida da aranha marrom tem 3 efeitos muito fortes. O primeiro deles é a necrose, o segundo deles é o veneno da aranha marrom, e o terceiro vocês procurem no Google qual é, porque eu não vou falar numa palestra.
Eu tive só os 2 primeiros. O terceiro eu não tive, infelizmente. Mas eu só tive os 2 primeiros. E aí, eu lembro que eu fui lá em Curitiba, atendido durante uns 20 dias consecutivos, no SUS. No SUS. E aí, no último dia, eu perguntei para o sujeito que me atendeu, que foi no dia derradeiro, assim, quando eles me deram um remédio intravenoso, que aí começou... O que aconteceu? É uma picadinha de nada, né? Daqui a pouco, no segundo dia, está desse tamanho, no terceiro dia está a perna inteira tomada, assim. E aí eu lembro que eu cheguei, assustado, no posto de saúde, e o cara falou bem assim, você que é o cara da aranha marrom? Eu falei, sou, cara, sou eu o cara da aranha marrom. Ele falou bem assim, pô, eu fui picado por um escorpião. Eu falei, sério? Eu fiquei impressionado, falei, por um escorpião, cara? Ele falou bem assim, não, mas escorpião só dói, cara, isso aí você vai perder a perna. Os médicos e a sensibilidade dos médicos, né? Daí eu falei, não, vai dar tudo certo. Daí fui ser atendido pela primeira médica, que esse era o cara da recepção. Aí a primeira médica falou bem assim, nós vamos tentar salvar a tua perna. E a terceira médica que me atendeu falou bem assim, de fato, eu não gostaria de estar com isso aí na perna. Mas daí deu tudo certo, a perna está aqui, é minha mesmo. E aí eu perguntei pro cara, no final, assim, do tratamento, no 20º dia, eu perguntei pro cara, eu falei bem assim, quanto é que custou a minha vinda aqui? Quanto é que custou a minha vinda? Eu falei assim, não custa nada, é de graça, é o SUS. Eu pensei, puta, mas é burro, né, cara? Eu falei, não, topeira, eu quero saber quanto eu, Maurício, estou custando para o Estado vindo aqui. Hoje, só hoje. Quanto é que eu, Maurício, estou custando para o Estado? E aí, ele falou, não, esse tubinho aqui é 200, esse negocinho aqui é 30, isso aqui é mais 400. Eu sei que cada sentada minha lá era R$1.500. Ô, pervertido, não é esse tipo de sentada que você está imaginando, porra. Denilson, instaura um processo administrativo contra esse menino aqui, pô. Quantos anos você está? 19, está explicado. Quando você ficar velho igual eu, você vai ver que isso aí não existe mais, depois de casado. Porra. Ô, Denilson, pega o nome do piá depois. Bem, eu fui lá durante 20 dias, gastando uma média de R$1.500 por dia. Você me deixou sem ação, piá. Isso é raro acontecer. 20 vezes 1.500 dá quanto? 30 mil, né? 30 mil. Quanto eu gastei? Maurício, quanto eu gastei? Naquela hora, 0. Só os tributos. Quem falou só os tributos? Abençoada. Só os tributos. Como é que eu não vou gostar do tributo? Como é que eu não vou gostar do tributo, porra? Vocês gostam... A geração... Como é que é o teu nome, meu amigo? G. A geração do G, que tem 19 anos, até os 20 e poucos, é a geração que gosta dos direitos, né? Na minha geração, eu tenho 41 anos. Na minha época era meio tudo na base do cacete, assim, a gente não tinha esse troço, eu tenho direito a tal coisa, não existia. Na base do cacete. Mas a geração atual é uma geração, e isso não é ruim, eu acho, a geração que compreende seus direitos, isso eu acho que não é ruim. O exagero talvez seja, mas você ter ciência dos seus direitos não é ruim, é algo muito interessante. Lógico, eu não gosto daquele exagero do cara falar, tem um direito à felicidade. Não tem direito à felicidade, não tem. Está no texto constitucional, direito, o direito, a gente tem o direito quando esse direito está positivado no texto constitucional, que, ó, você tem tal direito, e o Estado vai lá, o Legislativo vai lá e reserva uma parte do orçamento, no orçamento público ele diz, olha, tem X milhão de real para a gente custear esse direito. Aí é que a gente tem um direito, certo? Então, quando vocês têm um direito, como é que é o nome da... Isso. Sandra. Quando a Sandra fala, olha, Maurício, você não pagou, mas você indiretamente pagou por meio dos tributos, ela está coberta de razão. Por quê? Porque esses direitos aí, Gê, que você gosta de dizer, até esse direito de falar essa bobagem aí de sentada, entendeu? Né? Até esse direito de falar, esse direito é um direito positivado. Só que esse direito só é implementado como?
Esse direito só é implementado por uma política pública que custa dinheiro. Os direitos, e essa expressão não é minha, essa expressão é do... Como é que é o nome daqueles caras do livro Custo dos Direitos? Cassius Stein e Stephen Holmes, eu acho. O Sustain Holmes tem um livrinho muito bacana chamado Custo dos Direitos, The Cost of Rights. Lá pelas tantas eles dizem o seguinte: os direitos têm dentes. Dentes. E o que eles comem? O que eles comem? Dinheiro. Eles comem dinheiro. E a gente está no estado fiscal, a gente não está no estado absolutista, lá tipo Game of Thrones, que a gente tinha o suzerano e o vassalo, lá, e o pau torava. Não, a gente está no estado fiscal, não estamos no estado absolutista mais. A gente está no estado fiscal. O estado fiscal é o quê? Um estado que se financia por meio do quê? De tributos. O estado se financia por meio de tributos. Então, se vocês querem ter uma rua bonita, se vocês querem ter iluminação pública, se vocês querem ter um bom sistema de saúde, querem ter educação de qualidade, o que mais que a gente quer? Ter portos, aeroportos que funcionem bem, serviços públicos, serviços de cartório, de qualidade, por exemplo. Se vocês querem um Estado minimamente eficiente, isso custa dinheiro. E o dinheiro vem de onde? Do tributo. Aí se eu perguntar de novo para vocês, alguém aqui toparia já pagar um pouquinho de tributo? Alguém toparia? Ou vocês continuam achando, porra, Ryan, obrigado, Ryan. Alguém mais? Alguém mais toparia pagar um pouquinho mais de tributo? Comecei mais uma. Alguém mais? Né? Vocês podem levantar a mão só para eu ver? Puta, será que esse número aumentaria se eu lembrar para vocês que a gente não tem que matar o mensageiro em razão da mensagem, né? Lembra? Não vamos matar o mensageiro porque a mensagem é ruim. Pô, quando a gente pega... Tem uma história, eu não vou contar o nome porque senão eu vou levar um processo ainda. Mas certa vez, lá em Brasília, eu fui assessor do ministro Gilmar. Em 2018, acho, 17 para 18, fui assessor tributário do ministro Gilmar. Eu não conto isso muito porque é irrelevante, porque eu mal tinha contato com ele. Eu tive a experiência de saber como é que funcionava o Supremo por dentro, mas eu mal tinha contato com o ministro. E aí, eu lembro que eu morava num lugar chamado Brisas do Lago. Esse condomínio chamado Brisas do Lago é um condomínio muito interessante porque ele fica, de fato, atrás do Lago Paranoá. Então, do meu apartamento, eu dava, sei lá, 40 passos e olha só, alô? Estou me ouvindo aqui, né? Alô? Eu dava uns 40 passos e estava no Lago Paranoá pescando. Eu gosto muito de pescar. Oi? Eu não peguei ninguém no Gilmarca. Mas sim, ela começou a trabalhar lá depois. Isso. Que vocês estão querendo me pegar aqui, mas não vou cair, cara. Eu sou vivido, rapaz, não vou cair. Né? Já basta o Jean aqui, pervertido aqui. E aí nesse condomínio, eu ia pescar todo dia. Todo dia eu ia pescar de manhã. E aí eu tinha, nessa época, uma namorada. E aí essa namorada ia de vez em quando lá em casa, e dentre as opções da área comum de lazer lá do condomínio, tinha aquelas jacuzzi, sabe? Aqueles troços, aquelas banheiras quentes, tinha piscina, e tinha aquelas banheiras quentes, aquele troço nojento que vira uma sopa de gente no final, sabe? Aquela água leitosa assim, mas ela gostava de ir nesse troço. Aí eu lembro que ela foi um dia, estava quebrado. Ficou enlouquecida. Eu falei, calma, está quebrado. Vamos entrar no lago ali, não tem problema. Está tudo certo. Foi no segundo dia, imediatamente estava quebrado ainda. Ela, porra, continua quebrado. Eu falei, calma, quebrou. Vamos na piscina lá fora, tá, sei lá, 400 graus em Brasília. Vamos ali fora, não tem problema. No terceiro dia, continuava quebrado. Sabe o que ela falou para mim? Porra, Maurício, nós precisamos parar de pagar o condomínio porque não consertam o troço.
Aí o Tico e o Teco... Lembra que eu falei? Que até um cara limitado como eu consegue trabalhar com tributário? O Tico e o Teco deram um tilt aqui, porque falaram assim, não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Pagando o condomínio, a banheira está quebrada. Certo? Tendo o recurso para pagar o conserto do troço, ó, do caldeirão de sopa de gente, continua quebrado. Então o que você vai fazer? Você quer que eu pare de pagar? Você quer então que eu reduza? É isso? Você quer que eu reduza a capacidade de investimento do condomínio para ver se... É tipo uma chantagem, né? Ó, banheira, eu vou cortar tua mesada se você não se consertar, hein? Não vou te pagar o condomínio. Porra! A mesma coisa acontece, claro, com adições aqui a colar, com pagamento de tributo. Então a gente quer um Estado melhor, a gente quer um Estado que presta, a gente quer um Estado que entregue serviços públicos minimamente decentes para nós, mas daí a gente não quer pagar tributo. É isso? E a gente quer que o Estado funcione, não quer continuar essa porcaria que é. Não estou falando do Estado de Goiás, pelo amor de Deus, eu adoro Goiás. Não é isso, o Estado como um todo, o Estado brasileiro. É isso mesmo. Aí a gente quer que ele funcione. A gente não quer pagar e quer que funcione. Tipo mágica. Daí vocês vão falar assim, porra, mas esses caras, necessidades públicas, escolhem só bobagem. Na eleição de necessidades públicas, eles estão lá pagando vinho de 1.000 conto, pagando diária internacional de não sei quantos dólares para o servidor público. Sim. Mas então a gente tem que cobrar do gestor para que ele eleja melhores necessidades públicas. Porque não entra na minha cabeça. Eu juro para vocês, não entra na minha cabeça. E olha, talvez por isso eu seja um advogado tributarista pobre. Porque não entra na minha cabeça eu querer reduzir a capacidade de recurso do Estado e querer que ele entregue mais coisa para mim. A conta não fecha, é simples assim. E aí a gente acha que é uma atitude inteligente. Quem que é o sonegador aqui mesmo? Você, né, Ryan? É uma atitude inteligente a gente reduzir. É tudo brincadeira, hein? Não vão me encher de soco ali fora. Né? Então, para mim, é uma posição um pouco inteligente. Mas, claro, isso tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? A razão de ser é que a gente tem dois fundamentos da tributação. Tem duas teorias da tributação. Vocês acharem, eu vou falar alguma coisa inteligente, vocês não acharem que eu venho aqui só contar piada. Né? São quais? A gente tem a teoria do benefício e a teoria do sacrifício comum. A tributação começou como fundamento, o fundamento da tributação começou com essa teoria do benefício. O que é a teoria do benefício? A teoria do benefício considera o benefício direto que cada um recebe do Estado para fins de estabelecer o quantum tributário. Ou seja, isso faz com que semelhe muito ao mercado. Na corrida de Curitiba, nós tivemos uma candidata que falou o seguinte: ela queria estabelecer a teoria do benefício para o transporte público. Esse eu acho que é um exemplo maravilhoso. É simples. Vocês concordam comigo que, regra geral, pessoas que moram mais distante do centro, mais à periferia, são aquelas que mais precisam de passagens baratas ou mais baratas? Se eu aplicar a teoria do benefício, vocês concordam comigo que as pessoas que moram mais longe do centro são aquelas que mais utilizam o serviço público? E se fosse baseada a tributação com base na teoria do benefício, elas teriam que pagar mais do que aqueles que moram próximos do centro? Isso é justo? Parece que é justo? O cara que mais precisa pagar menos vai pagar mais. Isso fecha? Olha, para mim não fecha. Para mim não fecha mesmo. E aí nós temos alguns tributos que ainda são, ou como tem como fundamento a teoria do benefício. Taxas, por exemplo. Taxas. Alguém aqui já foi para Disney? Conheceu o Mickey? Sempre tem um que cai. Como é que é o teu nome? Maria Clarice. Que eu... Pô, mas me ajude, fale alto, que eu estou velho, surdo. Posso te chamar só de Laís? Pode?
Laís. Lindo nome, Laís. Quando é que você conheceu o Mickey, Laís? Conta pra nós. Porra, cara, os caras são ricos aqui. A última vez, quantas vezes você foi, Laís? 2? Oi? Mas muito mais. Né? Mas muito mais. E você gostou, Laís? Gostou? Quer voltar? Quer mesmo? Laís, vá pro Beto Carreiro aqui, Laís. Você vai pro Beto Carreiro, tem fila igual, calor igual, porra, paga caro igual, comida ruim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E não, só que não fala inglês, né? Mas você pode falar, excuse me, né? Deixa eu ir na fila. Bem, Laís. A Laís, você teve que tirar o passaporte, Laís? Passaporte, você pagou uma taxa? Pagou, né? Sabe que taxa é essa? Uma taxa de polícia. Taxa de polícia, porque os caras vão ver se você pode sair do Brasil, vão te dar uma autorização para sair do Brasil. Tem sentido a gente pagar o passaporte da Laís? Tem sentido? Um serviço público específico e divisível de referibilidade indireta para ela, só para ela? Só ela vai ser presa, só ela. Talvez a gente, que ela vai embora lá, conhecer o Mickey, né? Porra, ficar lá. Um cara que vai mais de uma vez, o Mickey tem que ficar lá, né, Laís? Pelo amor de Deus, né? Fora mau gosto, né? Mas tem sentido a gente pagar? Tem sentido a coletividade pagar pelo passaporte da Laís? Tem algum sentido? Claro que não. Outro tributo de referibilidade, é uma referibilidade indireta, mas tem referibilidade, né? Que é a contribuição de melhoria. Pô, vamos imaginar, o Denilson está lá na casa dele, tem uma obra pública que valoriza o imóvel do Denilson. Tem sentido todos nós custearmos a valorização imobiliária da casa do Denilson? Não, né? É por isso que ele paga a contribuição de melhoria, porra. Porque a contribuição de melhoria também se baseia na teoria do benefício. Por razão disso, ele vai pagar aquele tributo. É diferente do que acontece, por exemplo, nos serviços públicos específicos e indivisíveis, que são aqueles que beneficiam a todos. Exemplo. Eu adoro falar disso, porque sempre tem aquele cara revoltado que não gosta, acha ruim a polícia. Aquele cara que fala, eu não gosto da polícia. Daí o cara rouba um boné do cara, o cara sai gritando, polícia, polícia, me ajude. Né? Mas enfim, serviços de segurança pública. Eu sou fã. Podem me julgar, não tem problema. Vocês três aqui que tem uma carinha de... Você gosta? Sai dessas más companhias aí, vai, pule de cadeira, né? Eu gosto do serviço policial, eu sou um fã do cara que vai lá e dá vida pelo outro, eu sou fã mesmo, pode me julgar, pode me chamar de reaça, fascista, sei lá o que está na moda agora, esses aí, né? Pode falar que eu sou tudo esse troço, eu não ligo, apesar de não ser, mas não ligo, pode falar, mas eu acho que serviço de segurança pública é absolutamente fundamental, fundamental, todos eles, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, que profissão maravilhosa, cara, os socorristas, porra, esses caras são... Você foi policial, né, Edmilson? Não sei se podia contar, você foi policial, né? Já contou? Enquadrou alguém já ou não? Não? Ó. Esses serviços, vamos imaginar que pegue fogo a minha casa, certo? Pegue fogo a minha casa. Eu vou chamar, eu ligo lá 193, chega o bombeiro. Eu tenho que pagar alguma coisa? É uma taxa? É uma taxa que eu pago? Não, né? Claro que não, porra. Né? Por quê? Porque esses serviços públicos específicos e indivisíveis são de custo geral, porque a todos aproveitam. E isso é custeado por meio de impostos, que são tributos não vinculados, que tem como fundamento de tributação a teoria do sacrifício comum. Na economia é chamado de teoria da capacidade de pagamento. E como é que a gente faz isso? Vocês lembram, o Estado ele não consegue lidar com... Ele lida com o geral, ele não consegue lidar com questões individualizadas. Evidentemente que ele não consegue lidar com questões individualizadas.
Não dá para o Ryan e o Jean aqui quererem ter um tratamento do Estado individualizado. Por quê? Porque o Estado não trabalha assim. O Estado trabalha com questões macro. E aí ele precisa, de alguma forma, arranjar um jeito que meça minimamente a igualdade entre as pessoas para estabelecer o gravame tributário. E como é que ele fez isso? Por meio do princípio da capacidade contributiva. E o que é o princípio da capacidade contributiva? Em síntese, ele pode ser dividido em dois prismas: o princípio da capacidade contributiva absoluta ou objetiva, que nada mais é do que uma determinação para o legislador, para que quando o legislador for estabelecer gravames tributários, ele eleja apenas fatos e signos presuntivos de riqueza. Pelo amor de Deus, o que isso quer dizer, né? Só fatos que revelem, direto ou indiretamente, riqueza, como, por exemplo, ser proprietário de veículo automotor, oferir renda, prestar serviço, importar produto estrangeiro, receber herança, receber doação, realizar operação de circulação de mercadoria, realizar operação com produto industrializado, adquirir bem imóvel. Falei quase todos, né? Ser proprietário predial territorial urbano, ser proprietário de imóvel rural, enfim, todos fatos e signos presuntivos de riqueza. Ou seja, o legislador ele tem que, ao eleger fatos tributáveis, só pode eleger aqueles fatos que revelem, direto ou indiretamente, riqueza. Então, por exemplo, ter barba não é fato ou signo presuntivo de riqueza. Não pode ser eleito como um fato tributário, pelo menos não hoje no Brasil. Na Rússia czarista foi um fato tributário, porque o czar queria que o homem russo se parecesse mais com o homem europeu. Então, ter barba fazia com que as pessoas tivessem que pagar um tributo. Mas isso não quer dizer fiscalidade, quer dizer extrafiscalidade. É a atuação do tributo como indutor de comportamento. Temos isso hoje na reforma tributária? Temos. O tal do imposto seletivo do 153, inciso 8º, lá do texto constitucional com a emenda 132. Mas já falamos sobre esse troço aí, mais para frente. E aí nós podemos analisar a capacidade contributiva em concreto, não em abstrato, mas em concreto, no mundo real aqui. E aí eu preciso analisar, primeiro, características próprias do sujeito passivo, que é a capacidade contributiva subjetiva, e o tamanho do fato tributável, que é a capacidade contributiva relativa. Então, o Estado, por meio dessa ficção da capacidade contributiva, acaba, de certa forma, promovendo alguma sorte de igualdade em matéria tributária. Mas essa igualdade é uma igualdade plena? Porra, off-core, você note, né? Claro que não. É simples. Quanto é que você ganha, Edmilson? Cento e quantos mil por mês? Não chega a 100, não. Não chega a 100? Que humilde. Vamos imaginar que o Edmilson ganhe 10 conto e eu ganhe 10 conto, certo? Tudo bem? Pode ser? O Edmilson 10 e eu 10. Como é que é? Só? Pô, tem uns caras que são ricos. Os caras são ricos aqui, né, Edmilson? Porra! Só? Não. Só faltou falar assim, só, né? Seu pobre. Porra, né? Vamos deixar passar, eu vou deixar passar o teu só. Posso dizer que foram eles que falaram? Ô, X9, hein? Porra! Não dá pra fazer conluio com elas, já viu que cai, né? Não aguenta um tapa aí no enquadro do Edmilson lá. Porra! Mas vamos imaginar que nós dois ganhamos 10 mil, certo? E aí a gente pague... A gente acaba não pagando 27,5%, a gente paga 18,94% de alíquota real em razão da progressividade do imposto de renda, tá? Não paga os 27,5%. Porque vocês vão ver a tabelinha lá, funciona assim, você pega a tabela, vendo o teu rendimento em qual faixa que está, e aí do ladinho da tabela tem o parcela a deduzir. Então você vai fazer o seguinte, 10 conto vezes 27,5% dá 2.750, menos o parcela a deduzir, que vai dar 1.800 alguma coisa. Né? Se eu bem me lembro. Mas vamos imaginar que então nós dois paguemos 1.800 e pouco de imposto de renda por mês, já que a gente ganha 10 mil reais. Só que o Edmilson mora num local que tem saneamento básico, tem iluminação pública, tem bom calçamento, ou seja, o Edmilson recebe uma série de serviços públicos assim, de bandeja em casa. E o Mauricião não. Eu moro numa rua que é de chão batido, não tenho saneamento básico, tenho fossa, não tem luz.
Quando chove, alaga tudo. A gente paga a mesma quantidade de tributo, será? O Edmilson e eu? Se ele recebe um monte do Estado e eu recebo nada? Claro que não, né? Eu pago muito mais. Eu pago muito mais. Então há um desenvolvimento de teorias, sobretudo de um cara chamado Franco Gallo. Ele tem um livrinho chamado As Razões do Fisco, em que ele faz exatamente essa reflexão. Que a gente não pode analisar a igualdade em matéria tributária a partir daquilo que se paga tão somente, e sim, levando em consideração também aquilo que se recebe, qual é o retorno que o sujeito tem. Mas aí são muitas variáveis e é muito difícil a gente trabalhar com respostas individualizadas por meio do Estado. Não dá, tá? Além disso, quando eu sou convidado para falar assim, para um pessoal heterogêneo, muita gente me pergunta, sobretudo depois agora da aprovação da reforma tributária, os caras falam, pô, e a reforma, hein, Maurício? Pô, e essa reforma tributária é boa? Senhor coordenador, eu tenho licença poética para falar um palavrãozinho pequeno? Alguém se importa com palavrãozinho? Alguém se importa? Se alguém se importar, eu não falo. Alguém se importa? Vocês conseguem editar depois? Colocar um... Esta reforma é uma belíssima de uma... Ah, vocês entenderam, né? É horrível essa reforma. Essa reforma foi horrível, porque essa reforma ela gastou uma energia imensa. O palavrão era merda. Essa reforma gastou uma... Alguns nem consideram palavrão, né? A língua viva, né? Como é que é, meu amigo? Catapimbas. Piá, o que você tomou antes de vir pra cá, cara? Ei, você tem pra mim um pouco de troço, cara? Eu tô cansado, numa dessas eu fico bem louco aqui, né? Isso me lembra de uma história interessante. Agora na Argentina, a Giovana foi comigo, né, pra Argentina. E aí, Giovana é minha mulher. Aí a gente passou num quiosque daqueles. Já tomei, né? Isso que vocês estão falando, né? Já tomei porque esqueci, né? O que vocês falaram? Fala. Palestra participativa, fala. Não, gente. Pô, vocês... Não, eu vou explicar para vocês esse negócio de prazos. Eu me divorciei 11 de agosto do ano passado. O que? Você vai falar já? Outra? É isso? 11 de agosto do ano passado. E aí, eu não posso me dar o luxo de encontrar o amor, é isso? Eu tenho que ficar preso numa prisão de solidão. Oi? Qual? Mas, gente... O quê? Não, faz um tempão. Porra, faz um tempão. É que a gente acabou de se conhecer, né? Por isso que eu não contei tudo. Vai dar tempo, claro que dá tempo. O Denilson disse que eu tenho um monte de... Cadê ele? Ele foi embora. Nem ele aguentou. Se vocês quiserem ir embora, tudo bem. Mas enfim, daí a gente entrou num quiosque lá para comprar um alfajor e tinha um chamado Rasta. E aí tinha tipo um cara, tipo Bob Marley, assim, na capa. Aí eu perguntei pro cara, falei, cara, esse Rasta aí é legalize ou é tipo um brisadeiro, né? Um brigadonha e tal, né? Aí o cara falou, não, é legalizado. Mas enfim, né? Como é que é o seu nome, querido? Não é a outra, não. Eu faço as coisas direito, assim. Acabou daí, um ano depois começou outro. Como tem que ser, né? Me perdi. Não, o Rasta já foi, não era isso que eu queria falar. Onde é que eu estava?
da reforma, Graça. Ainda bem que tem alguém prestando atenção. Vocês viram que não estou, né? Ainda bem que tem alguém prestando atenção. E aí, alguém sempre me pergunta, pô, e a reforma, né? Essa reforma é horrível. Essa reforma, na minha visão, a reforma ela gastou uma energia imensa do Legislativo, gastou uma energia imensa do Congresso, gastou uma energia imensa da sociedade e não mudou nada. Nada. Vou explicar para vocês a reforma, como é que foi. A reforma é assim, os caras pegaram um texto constitucional ruim, complexo, aí eles fizeram, e aí... Você veja só como é que foi a reforma. A reforma é assim. Olha, o nosso sistema é complexo, certo? Todo mundo diz que o nosso sistema tributário é complexo, né, Denilson? É complexo. É mesmo complexo. E aí eles falaram assim, não, nós vamos simplificar o sistema. E aí a gente faz assim, a gente simplifica o sistema, fazendo com que o sistema novo vá sendo implementado até 2033, enquanto roda o sistema velho também. Então, assim, os dois sistemas vão rodar, sacou? Porque daí fica mais simples, né? Né? Da simplicidade. Então, fechou. Está lá no texto constitucional que o sistema constitucional tem que ser simples. Então, fechou. Então, de pouco importa que a gente tem 1 bilhão de tributos lá e um monte de obrigação acessória e agora mais um tributo novo, que é o tal do IBS, mais outro que é a CBS, junto com ICMS, IPI, ICMS, ISS, COFINS, PIS, a porra toda. Não tem problema, porque agora está lá. É simples. É fácil, é igual, pô, vamos imaginar que muita gente morra com febre. O cara tem febre lá de 40, 41 e morra. Aí a gente fala, não, cara. O cara não morreu de febre, porque febre agora é só quando o cara tem 45 graus. É a mesma merda, né? O cara vai morrer igual, não vai morrer igual? É igual ao nosso sistema. O sistema não tem nada de simples, mas estabeleceram lá como novo princípio, o princípio da simplicidade. E aí os caras fizeram uma baita propaganda dessa reforma. Não, porque a reforma tributária, nossa reforma tributária vai ser maravilhoso. A reforma tributária não mudou nada. A nossa matriz é uma matriz injusta, uma matriz regressiva. O que quer dizer uma matriz regressiva? Quer dizer que o pobre, nós aqui, nós todos, exceto vocês, que acham 10 conto pouco, né? Os pobres aqui pagam muito mais dinheiro do que o rico. Muito mais. Muito mais. É fácil perceber. Denilson, quanto é que ganha um professor? Dá para tirar, né? É fácil, né? Se você tirar aí, né, Denilson? É só você dar lá, sei lá, 5 vezes 20 de manhã à noite, só você dá 40 horas de aula, né? 40 horas, daí tem mais uns 400 alunos de TCC, né? Fazer mais umas atividades complementares com os caras, levar os caras de ônibus, sei lá, para visitar o fórum e tal, você vai ganhar 6 conto, né? Eu sei, eu comecei como professor horista, eu ganhava R$16 a hora aula. 16,74. Lembro bem, o meu primeiro. Oi? O valor da aula do município? R$16,74. Trabalhava igual um desgraçado e ganhava R$1.400. Eu lembro. Então vamos lembrar do Maurício. Podemos fazer uma conta de padeiro e arredondar? Tipo vocês quando pedem para arredondar a nota. Ah, eu tenho 1,4, você não pode arredondar para 5? Vou arredondar para 5. Vamos arredondar para R$5.000. Vamos imaginar que o Maurício ganhasse R$5.000 e quisesse, sei lá, comprar uma bicicleta para o filho. Certo? O meu pai se chama Maurício também. Sabe qual é o nome do meu filho? Maurício também, porque a gente não tem nenhuma criatividade.
Fala. Meu pai se chama Jean, eu me chamo Jean, eu falei, não, quando tiver um filho, esse Jean também. Pô, já vem aqui me cumprimentar. Quase me puxou pra eu cair, né? Ia ser uma cagada se eu caísse, rapaz, nós ia se embolar na caceta aí. Mas eu acho legal isso, é uma homenagem, né? Porque o nome não é... Eu não botei o nome do meu filho de Maurício não por mim, mas pelo meu pai. Vou imaginar que eu quero comprar uma bicicleta pro Piá, sei lá. Eu comprei uma bicicletinha para ele esses dias. Acho que paguei um 300 na bicicleta. Bicicleta de apoio. Tenha filho já, você vai ver, é barato. É bem barato. Bem barato, bem barato. Bem barato. Aí eu comprei uma bicicletinha de apoio. Vamos imaginar, se eu ganho 5 conto, a bicicleta sai 300, vamos fazer uma conta de padeiro aí, colocar 20% de ICMS. É mais, mas vamos colocar 20% de ICMS. 20% de 300 dá 60? É isso? É, né? Acho que é. Sei lá. Acho que é. 60. Eu ganhando 5 conto. Se o Edmilson e 60 para o meu rendimento, tem um percentual específico. Se o Edmilson, que ganha o dobro que eu, ganha 10 mil, comprar a mesma bicicletinha de 300, vocês concordam que ele vai pagar, proporcionalmente ao que ele ganha, metade da alíquota que eu paguei? Por quê? Porque ele ganha o dobro que eu. Claro que ninguém vai saber quanto ele ganha. Por isso que ótima pergunta, ótima. Por isso que a tributação sobre o consumo é injusta. Porque o mesmo cara que ganha 10 conto vai pagar, claro, ele vai ser o contribuinte de fato, claro, né? Não o contribuinte de direito, vai ser o contribuinte de fato, claro. Ele vai pagar uma alíquota real frente ao rendimento dele muito menor do que a que eu vou pagar frente ao meu rendimento. É simples, é só a gente fazer. Não vamos usar uma bicicletinha. Vamos usar um iPhone. Quanto é que está um iPhone hoje? Alguém sabe? Sou um advogado mesmo, né? Depende. Porra, fala qualquer iPhone aí pra mim. Sei lá, qualquer um. Puta que eu pariu. Um iPhone 16 Pro Max, quantos mil? 12. 12 mil de 1 tera. Fiquei com vergonha agora, deixa eu colocar no bolso. 12 mil. Alguém aqui ganha 12 mil por mês? Só no sonho, né? Só no sonho. Os caras têm aquela ilusão que o professor é rico. O professor só se fode. Escapou outro palavrão. Pronto, estou aqui embaixo com vocês. Pronto, estou aqui embaixo. Né? 12 conto. 12 conto. Alguém tem vontade de ter um iPhone? 12 Pro Max, motherfucker. Sei lá, 12, 16, sei lá o nome. 16 alguém tem? Tem, né? Vão comprar? Claro que vão, a gente sabe que vão comprar. Vão parcelar e vão comprar? Claro que vão, tudo bem, eu faço isso. Quando eu quero um bem durável que eu não tenho dinheiro, eu vou lá e parcelo. O meu carro eu comprei num consórcio. Estou pagando ali o consórcio do carro. Um cara que ganha 12 pila, compra um iPhone Pro Max, vamos fazer 12, que daí fica mais fácil, 12. Ele compra um iPhone desse aí, vamos imaginar que a alíquota seja de 20%, ele vai pagar quanto? 2.400, certo? Ele vai ter uma alíquota real, se ele ganha 12 mil, uma alíquota real de 20% comprando um iPhone. Vamos imaginar um cara que ganha 120 mil. O cara ganha 120 mil e vai lá comprar um iPhone. De quanto vai ser a alíquota dele? De 20? Não. Vai ser de quanto? De 2. De 2. Tem sentido isso? Nenhum, porra! Nenhum. O nosso sistema é regressivo. Por que o sistema é regressivo? Porque a maioria da tributação é baseada no quê? Consumo. Os maiores tributos que nós temos são quais? IPI, ICMS, ISS e COFINS, que são tributos sobre o consumo. Não é sobre a renda. Aí não, aí a gente fala assim, não, eu sou contra tributar a renda. Porque, nossa, sou contra tributar a renda porque, meu Deus do céu, vai tributar a renda que eu ganho. Cara, olha quanto dinheiro está indo para o ralo teu, cara, quando você compra um saco de arroz, meu amigo.
Quando você compra um carro. Uma vez eu ganhei uns honorários gordos, daí, olha, pobre é um bicho que tem que ser estudado. Eu sou burro, porque daí eu ganhei uns honorários gordos, primeiro honorário meu, pobre, é assim, e eu falo com conhecimento de... Tá na moda falar lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala de pobre, não tem problema, né? Porque aí, eu lembro que eu ganhei uns honorários gordos, a gente não consegue nem contar o dinheiro, né? A gente não sabe nem contar, se perde, os dedos não sabem acompanhar, a gente se perde. Daí o que eu fiz? Fui lá e falei, não, daí meu sócio chegou para mim e falou assim, cara, olha a ideia dos animais, cara. Cara, agora que a gente ganhou dinheiro, vamos comprar umas Harley Davidson. Falei, claro! Eu não tinha nem carteira de moto. Fui lá e comprei a Harley. Porra, paguei um monte de tributo. Um monte. Mas um monte de IPI. Um monte. Sei lá, 15 mil reais de IPI. Por quê? Porque a tributação é sobre o consumo. Aí a gente pensa, não quero que seja tributada a renda, porque, porra, esse ponto lá, na tabela progressiva. Não quero que seja tributada a herança, porque, porra, eu já pago 4% do imóvel que o meu pai vai me deixar lá de 100 conto. Cara, porra, por favor. Aí, os caras alardearam essa... e não pode ter imposto sobre grandes fortunas também, né? Porque, pô, se estabelecer imposto sobre grandes fortunas, o capital vai embora. Que capital vai embora, cara? Não, imposto sobre grandes fortunas, o cara vai tributar meu Celta. Celta não, vou usar o lugar de fala também, vai tributar o meu... Como é que é o nome daquele carrinho que eu tenho lá? O Marte. Meu Marte. Tem um Marte 2013, lindo, preto. Vão tributar o meu Marte. Por favor. Por favor, daí alardearam essa reforma tributária, dizendo que ia ser a solução dos problemas, ia simplificar o sistema, não simplifica absolutamente nada, porque tem dois juntos. Aí tem um outro princípio, que é o princípio da justiça tributária. Não tem justiça nenhuma quando a gente continua tributando o consumo, que deixa o tributo regressivo, onerando mais o mais pobre. Mas a alíquota é mesmo. Sim, a alíquota é mesmo. Eu sei que a alíquota é mesmo, mas a alíquota real não é. A alíquota real frente ao que o cara ganha é muito maior para o pobre do que para o rico. Muito maior. E aí, para facilitar as coisas que eles fizeram, não. A gente vai substituir o IPI, o ICMS, o ISS e a tributo sobre o consumo sobre um novo tributo do IBS. Um novo tributo chamado IBS, e esse tributo chamado IBS vai resolver todos os problemas. Vai nada. A alíquota vai ser muito maior do que era do ICMS, do IPI e do ISS. Os caras têm um problema federativo grave aqui, um conflito federativo grave, porque por mais que o 150 coisíssima nenhuma, é da competência da União, que vai ser regulamentado por lei complementar. A competência da União, só a capacidade tributária ativa, enquanto capacidade para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária, que é de estados e municípios. Mas vai simplificar. Vai simplificar, porque a alíquota do IBS vai ser formada assim. O Estado define essa alíquota e o município define a dele. Aí simplifica, né? Só tem 5.500 municípios. Alguém faz aí na calculadora do iPhone 15 Pro Max, motherfucker lá. Quanto é que dá 5.500 vezes 26? Alguém consegue fazer isso para nós? 5.500 vezes 26, rapidinho? 1.000. 143 mil possíveis alíquotas. Que simples, né? Super simples, né? Então me parece que essa reforma... Não, e mais. Alguém quer ser advogado aqui? Alguém tem essa pretensão? Vocês têm uns 20 anos aí de um baita mercado pela frente. Um baita mercado, pelo seguinte, porque todos os problemas que nós tivemos no ICMS, que chegaram, sei lá, demoraram 15 anos para ser julgados, são reeditados agora com o IBS. Nós vamos ter os mesmos problemas. Por quê? Porque essa reforma não só é ruim, como estabelece legislativos. Na verdade, sobrestamento legislativo é o termo, que o Supremo vai lá, quando a gente trabalha com diálogo, eu vou fazer propaganda, tem um artigo meu sobre sobrestamento legislativo, se vocês puderem, leiam lá, porque ninguém leu essa desgraça até hoje, então se vocês baixarem eu vou ficar feliz. Quando a gente fala de diálogo entre poderes, o que é o sobrestamento legislativo? O Supremo vai lá, dá uma decisão A, o Legislativo, por meio de emenda, fala não A, diz o Supremo.
Nessa reforma está cheio disso. Um caso clássico de sobrestamento legislativo, o Supremo foi lá e disse que a iluminação pública não poderia ser remunerada por meio de taxa, porque por mais que seja um serviço público específico, não é divisível. O que o Legislativo fez? Foi lá e fez a emenda constitucional 39. Tá bom, não pode taxa de iluminação pública. A gente vai criar a contribuição de iluminação pública. Sabe o que o Legislativo fez no Supremo? Essa reforma. E vai dar dinheiro, eu acho. Bastante dinheiro. E aí, nós temos na reforma o tal do imposto seletivo. O imposto seletivo até tem um projeto de pesquisa que eu estou submetendo no edital do CNPq. Vocês estão convidados a participar, como pesquisadores, se assim desejarem, que trabalha estudando o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo nada mais é do que a utilização do tributo com fins extrafiscais. O que é a utilização do tributo com fim extrafiscal? É quando você usa o tributo para induzir ou inibir determinado comportamento, e não com fim arrecadatório. Dá para fazer isso? Dá. Funciona? Puta, acho que não. Acho que não. Um caso clássico. Vocês lembram que o Sérgio Moro... Vocês lembram de um personagem nacional chamado Sérgio Moro? Lembram? Ele existe ainda, né? Está meio apagado, mas existe ainda. Quando ele foi ministro... Lembram que ele foi ministro da Justiça? Quando ele foi ministro da Justiça, ele propôs aumentar a alíquota do cigarro para diminuir o consumo. Lembram disso? Lembram que uma das propostas dele foi essa? Lembram? Vocês acham que ia resolver? Gente, demanda inelástica. Percebam que o Jean, que encheu a boca para falar de sentadas, deixou escapar o anel. Você vai dar o anel para mim? Ou você quer ele de volta? Alguém pode fotografar esse momento? Por favor, vem cá, vem. Dá o dedinho, dá o dedinho. Não, dá o dedo direito. É esse aqui. Vai. Vai, isso aí vai ficar marcado, cara, vai ficar lindo. Vai. Não, esse dedo não, piá. Eu quero o dedo certo, esse aí. Isso, é que você não foi casado, eu já fui. Vai, é assim que faz. Isso, é. Muito obrigado. Tá boa. Cara, ai meu Deus, Jean, obrigado, Jean. Fiquei até com calor aqui, rapaz. Exatamente. Como é que é? Palmas pro Jean, se fudeu, exatamente. Eu sabia que ia ser divertido aqui, Denis, não imaginava que ia ser tanto, rapaz. Bem, mas vamos voltar, porque senão o Denis nunca mais me convida para ver. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, gente, obrigado. Não, eu tenho umas tiradas boas, rapaz. Às vezes eu dou umas dentro. Tem o depois, se quiser ir. Tá bom. O imposto seletivo talvez funcione muito bem para demandas inelásticas. Muita gente, se vocês colocarem no Google, falado do imposto sobre o pecado. Para mim tem um problema. O imposto seria imposto sobre bebidas açucaradas, sobre o álcool, sobre o tabaco, sobre jogos. Me parece um equívoco falar em imposto sobre o pecado. Primeiro, porque o cara ser gordo não é pecado. O cara ser viciado em álcool não é pecado. Então, o que acontece?
eu prefiro falar imposto sobre o vício. Só que quando a gente fala imposto sobre o vício é por si só uma demanda inelástica. Se eu aumentar a alíquota do cigarro, o cara vai parar de fumar? Não, né? Ele vai comprar um cigarro do Paraguai. Se eu aumentar a alíquota da bebida, o cara vai parar de beber? Não, o cara vai para o Paraguai comprar bebida e vai trazer. Vai voltar com o Monza cheio. Exatamente, é isso que vai acontecer, porque a demanda é inelástica. Então, o que acontece? Quando a gente... Esse imposto seletivo tem sido vendido, assim como outras particularidades dessa reforma, como a solução para os problemas. Não, tudo a gente vai resolver com imposto seletivo, porque afinal de contas, eu consigo induzir ou inibir comportamento com imposto seletivo. Coisíssima nenhuma. Não consegue. Não consegue. Agrotóxico. Muita gente fala, agrotóxico é ruim? Agrotóxico, defensivo agrícola é ruim? Vamos imaginar que a gente é ecochato. É ruim. Certo? É ruim. Não pode não. Mata. Tudo tem que ser orgânico. Certo? Isso. Meio que morre. Mas tudo bem. Vamos imaginar sempre. Certo? Tá bom? Eu acho que não. Esses dias um cara chamado Arthur Miura. Arthur Miura é um baita advogado do Mato Grosso. Foi mestre conosco, foi me orientando. E trabalha com análise econômica do direito. E aí, esses dias ele perguntou para mim, falou, cara, vamos escrever um artigo defendendo a não tributação do agrotóxico? Eu falei, cara, sou louco mesmo, vamos, né? Vamos fazer. Porque ele fez o cálculo, ele viu que o custo de produção do agrotóxico, né, o custo do agrotóxico frente ao custo total de produção é ínfimo. E uma alíquota do que é ínfimo, né? Uma parte daquilo que é ínfimo é ínfimo. Daí ele falou assim, porra, se a gente estabelecer uma alíquota, um imposto seletivo sobre agrotóxico, não vai ter efeito nenhum. Então esse imposto seletivo, ele não é seletivo para induzir comportamento, ele é seletivo para quê? Para arrecadar. Simples assim. E aí é muito fácil, né? É muito fácil o cara falar assim, não, porra, isso é coisa de... né? É muito fácil o cara falar assim, não, eu vou tributar a bebida açucarada. Porque o cara não pode, porra, beber, sei lá, tubaína, né? Porra, lá no Paraná os caras comem pão com banho e tubaína. Qual que é? O goianinho, né? Porque o cara não tem dinheiro para comprar Coca-Cola, né? A Coca Zero que fizeram a gentileza de me trazer, que deve ser mais caro que o goianinho, deve ser mais caro que a tubaína, né? Mas daí o cara fala assim, não, a gente tem que tributar mais imposto seletivo, porque é bebida açucarada. Às vezes a dona de casa só tem isso para dar para os filhos dela, porra. E aí? E aí os caras falam o quê? Não, tem que tributar. Cara, os caras, olha, o Brasil precisa ser estudado, porque a gente pega umas pautas que não são nossas. A gente pega a pauta de país desenvolvido, os Estados Unidos têm uma pandemia de gordo lá, de obesidade. O problema é deles, porra. Eles que se virem lá. A gente tem uma pandemia de fome. É bem diferente. Os caras estão falando de imposto seletivo em bebida açucarada. É de cair o cu da bunda mesmo, né? Porra, é de ficar enlouquecido, cara. É de ficar enlouquecido, né? Mas, enfim, essa fala minha, e me ensinaram que quando a gente começa a falar muito, a gente fala bobagem, já estou falando há 1 hora para vocês, e sei lá, uns 50 minutos de bobagem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa fala é uma fala provocativa. O que eu quero que vocês... Eu quero não, né? Muita pretensão minha, mas eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje se sentindo provocados. Né? Nós temos aí um campo muito fértil, mas muito fértil, para se trabalhar com tributário. Muito. E aquilo que eu falei no começo, de que tributarista, ou que tributário é disciplina que qualquer Zé Mané consegue dominar, não é mentira. É verdade. Qualquer cara consegue dominar o tributário. Para dominar o tributário, você tem que saber quais são os princípios, meia dúzia de princípios, quais são as imunidades, meia dúzia de imunidades, saber lá qual é a repartição de competências tributárias
e se dá conta de que grande parte dos problemas que chegam até o Supremo, que é sempre quem diz a última palavra, quem dá a última palavra em matéria tributária, porque o nosso sistema tem essa peculiaridade de ser um sistema constitucional tributário, o sistema tributário é constitucional, está praticamente todo ele na Constituição. Os grandes problemas dizem respeito aos contornos da hipótese de incidência, ou seja, aos contornos do fato tributado, o que é tributado ou não, o que integra a base de cálculo e questões relacionadas a acreditamento. São esses três os grandes temas do direito tributário que chegam até o Supremo. São 3 temas. E aí vocês vão falar, mas nossa, tem muita ação de direito tributário. Não, não tem. Tem ação exacional e anti-exacional. Exacional é para cobrar, anti-exacional para se defender. Simples. Quais são as ações em matéria tributária? Mandado de segurança em matéria tributária do contribuinte. Mandado de segurança, embargos de execução fiscal, exceção de pré-executividade, ação declaratória de nulidade ou ação anulatória. Ponto. Acabou. A do fisco, execução fiscal, medida cautelar fiscal. Ponto. Acabou. Acabou. Difícil? Nem um pouco. É difícil advogar no tributário? Não é difícil advogar no tributário. É difícil advogar no crime? Não é difícil advogar no crime. Advogar no cível, é difícil advogar no cível? É difícil advogar no cível? Alguém gosta de cível aqui? O direito lá do cachorrinho, do papagaio, do casal que briga? Alguém gosta do cível? Oi? 1.222 artigos, mas é difícil advogar no cível? Não é difícil advogar no cível. Direito do trabalho, é difícil advogar no direito do trabalho? Não é difícil advogar no direito do trabalho. Sabe o que é difícil? Difícil é ter o cliente. Uma vez um cara me falou um negócio, né? Cara, eu era um iludido, porque eu achava, não, puta, eu sou especialista em tributário, mestre em tributário, doutor em tributário, tenho livro publicado em tributário. Inclusive, eu trouxe um livro aí, Denilson. Mostra para os caras aí, vai estar na biblioteca. Esse livro é um livro de direito aduaneiro, não é um livro de direito tributário. A editora é minha. Essa editora é minha. Se vocês quiserem publicar, essa editora é minha. Se vocês quiserem publicar, a gente dá um jeito. Não só minha, né? Tem mais 3 caras aqui. Mas é minha também. Né? A ideia foi minha, eu sou bem louco. E eu achava, não, porra, eu sou especialista, mestre, doutor em tributário, professor de tributário, já fui assessor de ministro do Supremo em tributário, fui jogador do CARF 3 anos em matéria tributária, que é a segunda instância recursal da Receita Federal. Pô, sou um cara fudido, né? Porra, é fácil. O cliente, eu vou advogar um monte, vou explodir de ganhar dinheiro. Aí um cara chegou para mim e falou assim, Mauricião, só advoga quem tem cliente, cara. Quem não tem cliente não advoga. Mais pura verdade. Quem não tem cliente não advoga. Então, antes de vocês pensarem em ser tributaristas, civilistas, sei lá, eleitorialistas, criminalistas, vocês precisam de 2 coisas. Vocês precisam primeiro ser bem relacionados. Mas não adianta nada ser bem relacionado e não ser um bom vendedor. Se vocês não forem bons vendedores, na advocacia pelo menos, já era. Nossa, eu lembro quando eu comecei a advogar, puta, para tirar um 4 conto do cara era difícil. Puta, como era difícil. Continua difícil, mas menos do que antes. Então eu gostaria que vocês fossem para casa hoje provocados, porque o direito tributário traz muitas oportunidades, mas muitas oportunidades mesmo. Basta vocês estarem atentos para as oportunidades. Você sabe como é que é a oportunidade, né, Gê? Sabe como é que é ou não? Como é que ela se aparenta ou não? Não? A oportunidade tem um tufo de cabelo na frente e é careca atrás. Sabia? Pô, vocês só estão pensando sacanagem hoje. E é quarta-feira ainda, hein? Não deixa passar porque você não agarra. Quando ela vem, você tem que agarrar. Você viu a oportunidade, você tem que agarrar. Quando ela passa, você não consegue agarrar mais. É isso aí. Né? Beleza, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os meus contatos com o Denilson e com o Edmilson. Eu sou um cara absolutamente disponível. Não é mentira, sou absolutamente disponível. Se vocês precisarem conversar,
quiserem trocar ideia sobre trajetória acadêmica, quiserem trocar ideia sobre os perrengues que eu passei na advocacia e continuo passando, que às vezes não fecha o mês, né? Às vezes o mês é mais comprido que o dinheiro. Até hoje. E eu tenho 20 anos de advocacia. Eu estou absolutamente disponível. Se vocês quiserem conhecer o programa de mestrado, nós temos um programa de mestrado da onde saíram o Edmilson, o Denilson e o Armindo, que vem conversar com vocês na sexta-feira. Nós temos uma linha que é só uma linha de tributário e aduaneiro. Se vocês não falam, Maurício, eu não quero fazer mestrado agora, porque eu acho esse mundo acadêmico um pé no saco, vocês são tudo uns caras vaidosos. Lá não somos. Mas a gente tem projetos de pesquisa interessantes que recebe pesquisadores de fora. Começar a conhecer a atividade acadêmica, vocês podem começar pelos projetos de pesquisa aprovados. Eu tenho um projeto financiado sobre benefícios fiscais. Tem outros lá, tem um de processo penal, tem um outro de direito à memória. Então, vocês podem ingressar na atividade acadêmica por meio de projetos de pesquisa. E a atividade acadêmica, só para encerrar, eu lembro que na minha casa, a minha mãe e o meu pai, eles se formaram tardiamente. Eles se formaram com a minha idade, com 40 e poucos anos. Minha mãe fez educação física e o meu pai fez economia. E aí eu lembro que eles falaram para mim, não, cara, quando você não pode se formar e só ficar formado, você tem que fazer uma especialização também. Então, lá em casa, os caras achavam que o topo da carreira era o cara ser especialista. E aí, quando eu comecei a dar aula, em 2006. Caramba, 18 anos já? 2006. Comecei a dar aula em 2006, eu lembro que meus pais falavam assim, cara, mas você não pode ser só professor, porque a gente tem aquele estigma, né, de que professor é um bicho quebrado. E não é um estigma, é verdade, né? A gente é quebrado mesmo. Mas a docência me salvou. A docência não podia me dar o luxo de não ser um desesperado para o cliente. Então, às vezes, o cara queria me pagar merda, eu falava, não, cara, não quero. Não vai dar para fazer. Sempre fazia, né? Mas fazia um charminho. Né? Então, a docência me salvou. A docência fez com que eu conseguisse ganhar alguma coisa de honorários na advocacia. E é algo que vocês podem cogitar também. O mundo precisa de bons professores. O mundo precisa de professores apaixonados. Ser professor é difícil. Nossa, ser professor é difícil. Ainda mais quando a gente está em começo de carreira. Hoje não é mais difícil. Hoje eu até tiro de letra, assim. A gente tem casos de desrespeito e tal. Não aqui. Aqui foi uma delícia. Mas às vezes a gente tem casos de desrespeito, assim, no dia a dia da docência. Mas a gente precisa de bons professores. Se inspirem nos professores de vocês. Vocês deram presente para eles no dia dos professores? Não? Mas o seu período tem muita gente. Nossa turma tem 12. Ouro branco. Cara, vocês deviam se envergonhar, cara. Vocês deram parabéns, pelo menos, para os caras? Sim. Bem, sejam bons profissionais, que é o melhor presente que a gente pode ter. Eu, por exemplo, hoje me sinto presenteado de ver os dois com sucesso. Tá? Obrigado pela paciência de vocês, foi um prazer, pessoal. Que isso, eu que agradeço. Pessoal, eu vou ser breve. Eu acredito que... Eu, pelo menos, acredito que todo mundo aqui gostou da palestra do professor Maurício, não gostou? E eu acredito que vocês descobriram porque eu fazia questão de chamar aqui. Se eu conseguir aprender tributário também na faculdade, na graduação, foi por causa disso. É uma palestra sempre muito descontraída e o professor Maurício, querendo ou não, sempre explica de uma forma que, como ele falou, qualquer um entende. Tributário, a gente fica com aquela ideia que é uma questão complicada, super complexa, envolve números. A gente odeia números no direito, né? A gente só gosta de receber o honorário, mas calcular... Mas é uma maravilha receber o professor Maurício. Cada coisa com ele é incrível.
Vocês com certeza saiam daqui aprendendo um pouco mais sobre direito tributário. Não é uma questão tão complicada, mas é super importante a gente estar ciente. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo, a gente está pagando tributo. Então é pelo menos bom a gente ter noção um pouco sobre isso. Agradecer vocês aí pela presença, agradecer novamente para o professor Maurício. Sei que é complicadíssimo para ele vir aqui, mas é sempre um prazer recebê-lo e com certeza vamos chamá-lo novamente, professor Maurício. Obrigado a todos, boa noite. Professor Indiara, só precisa falar com vocês rapidinho. Excepcionalmente hoje estão liberados da chamada no final. Boa noite, até amanhã.